Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos nós. Com muita satisfação, estou aqui de novo para dar continuidade a esta sequência de comentários sobre a oração da nossa família, que devemos fazer todos os dias. Eu costumo fazer esta oração imediatamente antes de rezar o ofício das leituras. É uma oração que me prepara para a oração, né? Me prepara para a oração litúrgica da igreja. E também uma forma de não me esquecer de rezá-la todos os dias. Confesso que hoje o nosso assunto, para mim, exigiu muito tempo de preparação. Sobretudo porque eu não sou teóloga e tive que me dedicar muito a estudar o assunto que vou passar para vocês agora. Mas a minha experiência nesta preparação, enquanto eu pesquisava, estudava, aprofundava, suscitou um pensamento. Puxa, como que eu escrevi um negócio desse sem medir a profundidade daquilo que estava sendo escrito? Trata-se desta frase que compõe a nossa oração da família nossa, que diz assim: nós pedimos para Deus: enchei a nossa casa com a vossa glória, Senhor, para que ela seja a vossa morada preferida. Eu quis me deter na palavra glória. Sabem por quê? Porque num desses dias passados, antes, entre a solenidade da Ascensão e Pentecostes, houve uma segunda leitura de São Gregório Nazianzeno, se não me engano, em que ele falava sobre a glória de Deus. E eu fiquei com aquela palavra e falei, eu tenho que guardar esse comentário de São Gregório para quando eu for falar sobre a glória de Deus, eu me lembrar desse comentário dele. Mas por incrível que pareça, eu me lembrei disso, eu guardei esse texto, mas ele não se encaixou nesta formação que eu quero dar para vocês agora. Então eu conto com a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, para que eu seja inspirada, ungida e correta naquilo que eu vou transmitir para vocês sobre a glória de Deus. O que significa esta expressão glória de Deus, né? Quantas vezes, principalmente os evangélicos, né? Eles têm essa saudação, oh glória, né? Mas será que nós entendemos que expressão bonita a gente aprende na Sagrada Escritura? Então, tem alguns sentidos essa palavra, essa expressão. Primeiramente, as formas mais primitivas do uso dessa expressão, a glória de Deus, estão no Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos usar a Bíblia. Eu espero que vocês me acompanhem sempre com a Bíblia ou com o Catecismo, porque, vez por outra, nós estaremos usando este material base da nossa formação. Então, gostaria que vocês abrissem agora no livro do Êxodo, o capítulo 13. Eu vou comentar um pouquinho a partir do versículo 20. Êxodo, capítulo 13, versículo 20. Estamos
com o povo de Deus saindo do Egito. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, na periferia do deserto. O Senhor os precedia, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. De noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. De dia não se afastava do povo a coluna de nuvem, nem de noite a coluna de fogo. Logo nos meus primeiros tempos de conversão, nos meus primeiros tempos de caminhada, de descoberta da maravilha que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, falando vivamente para mim, um dos trechos que mais me encantou e continua me encantando é este que nós acabamos de ler. Aqui está contida uma interpretação do que seja a glória de Deus. Num sentido mais antigo, os antigos consideravam a glória de Deus as manifestações visíveis, sensíveis, palpáveis da presença e da proteção de Deus para o seu povo. Então nós podemos dizer que, neste caso, a glória de Deus se manifestava nesta coluna de nuvem durante o dia e nesta coluna de fogo durante a noite. Deus estava manifestando a sua presença e garantindo a sua proteção para aquele povo que vocês imaginam perambulavam pelo deserto, começavam a perambular pelo deserto. Não tem como eu falar para vocês, comentar com vocês este momento, enchei a nossa casa com a vossa glória, Senhor, se eu não tiver em mente o que vem depois. Espírito Santo, lembram disso? Espírito Santo. Eu até esqueci agora, só um minutinho, tá aqui. Espírito Santo, conduzir os nossos corações em tudo que temos. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas que interessante, que eu quero dizer para vocês, é que na próxima vez, se Deus quiser, eu vou falar especificamente da pessoa do Espírito Santo e de como nós temos que nos entregar a Ele, deixar que Ele faça essa obra em nós. Então, mas eu já quero introduzi-los no que vem depois. Vocês devem estar se lembrando de que Jesus, nessa semana que antecede Pentecostes, quantas vezes Jesus fala, olha, não fiquem tristes porque eu vou para o Pai, porque eu vou mandar para vocês o Consolador. Ele ficará com vocês. Então, no povo da antiga aliança, eles viam nesta coluna de fogo e nesta coluna de nuvem a presença de um Deus que de dia mostrava o caminho para eles. Eles tinham que acompanhar o sentido da nuvem, da glória de Deus. E à noite, este fogo, esta coluna de fogo iluminava o caminho deles para que eles não se perdessem na escuridão. E aqui diz que de dia a coluna de nuvem não se afastava e nem de noite a coluna de fogo, para que eles pudessem andar de dia e de noite. Nós podemos fazer uma leitura espiritual desta passagem histórica do povo de Deus. A nossa vida espiritual caminha entre luz e sombra.
entre altos e baixos, entre períodos de grande arroubo, né? De grande sensibilidade, grande experiência sensível de Deus, e outros momentos passamos por aquilo que os clássicos chamam de aridez espiritual, a secura espiritual, seria a noite. Qualquer que seja a interpretação que nós dermos para essa volubilidade da nossa experiência de Deus, da nossa espiritualidade, nós temos uma certeza: a glória de Deus não nos abandona nunca. Mesmo que eu não perceba, nos momentos de trevas, eu não percebo a presença de Deus. Vale a pena vocês voltarem àquele livro baseado no diário de Madre Teresa de Calcutá. Vem, seja minha luz. Por quê? Porque ela caminhou 50 anos sem nenhuma manifestação de Deus. Caminhou nas trevas, podemos dizer. Mas isso não quer dizer que a glória de Deus, aquela coluna de fogo, aquela coluna de nuvem, não estava sobre o caminhar da Madre Teresa de Calcutá. Está aí a obra que ela deixou para toda a igreja, para toda a humanidade. Então, esta glória de Deus, nós pedimos na nossa oração que ela encha a nossa casa, e já falamos sobre o que nós consideramos como casa, e que esta casa, o meu coração, a nossa comunidade, a nossa igreja, seja a morada de Deus permanente, fixa, preferida. Um outro sentido, como os antigos viam a glória de Deus, está na própria nuvem que encheu o templo quando Salomão inaugurou o templo de Jerusalém. Nós podemos ir então ao primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, ver como é que está escrito isto lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 a 13. Está escrito assim: a Arca da Aliança foi transladada, e quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não puderam continuar as funções por causa da nuvem. A glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria em densa nuvem. Sim, foi para ti, ele dirigindo a Deus, foi para ti, Senhor, que eu edifiquei uma casa esplendorosa, uma morada em que habitarás para sempre. Essa passagem tem um sentido assim muito místico e ascético para nós. Deus mesmo está fazendo para nós uma casa, uma descendência, está deixando para nós uma casa, uma descendência, uma família. E nós pedimos ao Senhor que a nossa morada interior, o lugar do repouso dele, a nossa alma, a nossa comunidade, sejam lugares em que misticamente possamos sentir a presença desta nuvem que ao mesmo tempo esconde Deus às vezes, outras vezes é a manifestação da sua presença e também da sua proteção com relação a nós. Que o Senhor nunca, através do seu Espírito Santo, desocupe a área do nosso coração inteira
desocupe todos os segmentos da nossa comunidade. Todas as nossas atividades estejam ali a glória de Deus, a presença salvadora e santificadora do Espírito Santo. Tudo o que fizermos tem que servir à glória de Deus. Nós só temos as nossas atividades, as nossas decisões, só têm sentido se tiverem como ponto focal, o ponto de mira, a glória de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Então, quanto mais a nossa alma, a nossa comunidade for preservada daquelas vãs coisas que nós comentamos no vídeo passado, mais a glória de Deus estará presente. Aliás, é a presença do Espírito Santo que preservará a nossa comunidade de toda vã atividade, de toda vã preocupação, de toda vã presença, de toda vã... De todo vão relacionamento, de toda vaidade. Mas qual é a minha parte? A minha parte é permitir que Deus tenha a medida dele para mim, para cada um de vocês, a medida da nossa comunidade plenamente preenchida pela sua presença. Os antigos também interpretavam a glória de Deus como a luz, como luminosidade. Há um trecho muito maravilhoso na profecia de Isaías, no capítulo 60. Vamos lá, Isaías 60. Opa, desligou meu negocinho aqui. Tá vendo? Tecnologia, gente. Papelzinho ainda vale, né? Isaías 60. Vamos lá nos versículos de 1 a 5. De pé, o profeta está animando o povo. Deixa-te iluminar. Falando sobre Jerusalém. Chegou a tua luz. A glória do Senhor te ilumina. Sim, a escuridão cobre a terra. As trevas cobrem os povos, mas sobre ti brilha o Senhor. Sobre ti aparece sua glória. As nações caminharão à tua luz, os reis ao brilho do teu esplendor. Lança um olhar em volta e observa. Todos estes foram reunidos para virem a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas carregadas ao colo. Então verás e teu rosto se iluminará. Teu coração vai palpitar e arfar, pois estarão trazendo a ti os tesouros de além-mar. Aí chegarão as riquezas das nações. Se vocês forem até o fim, vocês vão ver que visão maravilhosa o profeta tem de uma Jerusalém invadida por nações e povos pagãos que querem caminhar à luz daquele que conduz o seu povo. Nós podemos aplicar para nós esta profecia de Isaías, certamente. A palavra de Deus, do começo ao fim, é para nós. E é o Espírito Santo que nos ensina como fazer com que esta palavra de Deus encontre na nossa inteligência, no nosso coração, uma abertura para entender que Deus está falando conosco,
É a nosso respeito, não só de Jesus, não só da igreja, mas fala de nós, membros do corpo de Cristo. Então, quando ele diz, chegou a tua luz, ele está profetizando quem? Jesus Cristo, que vai lá, séculos depois, dizer, eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo não anda nas trevas. A glória do Senhor te ilumina. Mais uma vez, a garantia de que nós precisamos pedir e com muito fervor, com muita veracidade, com muita transparência do nosso coração, com um desejo muito intenso. Que a luz de Deus, a glória luminosa de Deus, não abandone minuto nenhum a nossa alma, a nossa vida, as nossas ações e tudo aquilo que se refere à nossa comunidade. Mas, ao longo do tempo, outras compreensões da palavra glória foram sendo desenvolvidas. Então, já no Novo Testamento, ver a glória de Deus significa testemunhar, perceber e anunciar os atos salvíficos e santificadores de Deus, as manifestações de Deus na vida do seu povo. Alguns momentos que me vieram na cabeça também, graças à ação do Espírito Santo, me fizeram catalogar poucas coisas, mas acho que suficientes para nós entendermos. Quando nós rezamos, enchei a nossa glória, enchei a nossa casa com a vossa glória, Senhor. Vamos a Lucas capítulo 9, na passagem sobre a transfiguração. Lucas 9, versículo 28. Uns 8 dias depois destas palavras, em que Jesus falava para os apóstolos, tomar a cruz, seguir Jesus, anunciar o seu sofrimento e a sua paixão próxima, diz aqui, uns 8 dias depois dessas palavras, Lucas 9, 28, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Olhe bem a expressão que São Lucas usa. Jesus e os 2, Moisés e Elias, conversavam sobre o êxodo de Jesus deste mundo. Como que para fazer-nos lembrar com que glória Deus acompanhou a saída do seu povo do Egito para a terra prometida, acompanhando-os ao longo de todo o tempo em que eles viveram no deserto. Agora com Jesus, que vai também fazer o seu êxodo definitivo desta terra para o Pai, voltando para o Pai, Jesus se apresenta gloriosamente, revestido de roupa branca e brilhante. Nós acabamos há poucos minutos atrás de falar que a luz, a luminosidade, era entendida pelos antigos como o sinal da glória de Deus. Ali em Jesus,
radiante, brilhante, manifestava-se a presença visível, sensível de toda a Trindade. Apareceram, versículo 32, Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, de novo, olha gente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Foi uma experiência visível, ocular. Por isso eles são testemunhas da glória que Deus manifestou em Jesus. E enquanto esses homens iam se afastando, Moisés e Elias, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Vocês lembram que eu também acabei de falar da glória de Deus percebida como uma nuvem que encheu o templo, que caminhava, protegendo o povo, ensinando, mostrando o caminho ao povo que estava no deserto? Desceu a glória de Deus sobre Jesus e os dois, que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. Não de medo. O temor, dom do Espírito Santo. Ficaram estupefatos pela glória, a manifestação da presença de Deus. E enquanto a voz ressoava, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. O segredo do rei. É bonito a gente perceber que nesta cena da transfiguração é uma cena toda ela possuída pela manifestação sentida de Deus para os apóstolos, para aqueles que deveriam ser futuramente testemunhas da ressurreição. Eles tinham que ser animados com antecedência, porque logo viria uma situação escabrosa para eles, que era a condenação de Jesus, a sua prisão e a sua tortura e até a sua morte. Mas um outro trechinho de Lucas, no capítulo 17, nós temos a cura dos 10 leprosos. E ali também, olha que lindo, na cura dos 10 leprosos, versículo 17 e 18, capítulo 17, versículos 17 e 18. Vocês não precisam ler tudo porque vocês estão lembrados. Os 10 leprosos chegaram para Jesus, pediram a cura e Jesus falou: vão lá ao sacerdote. E enquanto caminhavam, foram curados. Então Jesus perguntou àquele único que tinha voltado para agradecer: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, isto é, para reconhecer uma ação poderosíssima de Deus na pessoa de Jesus, através daquela cura. Toda vez que nós reconhecemos e testemunhamos e transmitimos e comunicamos as maravilhas de Deus para as pessoas que nos rodeiam, Deus está sendo glorificado.
O nome de Deus está sendo santificado. É muito lindo tudo isso, gente. Mais lindo ainda, vou confessar para vocês, é eu estar preparando, refletindo, estar aqui diante de vocês, falando dessas coisas, e ao mesmo tempo lá como um pano de fundo aqui na minha cabeça, tá assim, eu não pensava nada disso, gente, quando eu escrevi essa oração, eu não pensava nada disso. Realmente, eu fui um instrumento de Deus. Eu não sabia de todo esse embasamento, que hoje, graças a Deus e graças a vocês, se eu não tivesse ninguém para quem compartilhar, com quem dividir, para quem ensinar, o que isso aí ia adiantar para mim? Eu nem me daria tempo e paciência e perseverança para preparar isto. Tudo é graça de Deus. Ele se vale de nós, sejamos quem sejamos. Deus não tem essas coisinhas que nós temos. Fulano, Beltrano, Cicrano, mas aquele, Deus não tem nada disso. Ele usa e faz o que Ele quer, com quem Ele quer. Finalmente nós estamos num capítulo 17 de São João. Essa então é para encerrar esta formação. João 17, que a igreja, coloca essa leitura fragmentada de João 17 ao longo da semana que vai entre Ascensão e Pentecostes. Por quê? Porque é a semana de oração pela unidade dos cristãos. E exatamente é a oração que Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, na hora da glória. Nós vamos entender agora o que significa a glória de Deus na visão de Jesus. Eu escolhi o versículo 4, que diz assim, Jesus está falando com o Pai. Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra que o Pai encarregou Jesus de fazer, o ensinamento que o Pai encarregou Jesus de dar e deixar para nós, com o cumprimento desta missão que o Pai deu a Jesus, foi assim que Jesus glorificou o Pai, com as suas obras. Então a glória do Pai se manifesta também nas obras de Jesus. Ao mesmo tempo que as obras de Jesus manifestam a glória de Deus age, Deus mesmo age, o poder e a presença de Deus age em Jesus para que ele realize toda a obra do Pai. Não é à toa que o Espírito Santo me inspirou a escrever: enchei a nossa casa com a vossa glória, Senhor, para que ela seja a morada preferida de Deus. Preferida por quê? Porque queremos ser o lugar onde o poder de Jesus se manifeste com toda a intensidade. Com toda a intensidade do seu coração misericordioso para com aqueles que o procuram de coração sincero. Então, gente, temos muito que aprender. Deus não para aqui. Jesus, eu li um comentário sobre esse versículo que diz assim: Jesus glorificou o Pai. Aqui diz assim, e agora, Pai,
glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Jesus glorificou o Pai através das suas obras. Agora Jesus pede: Pai, me glorifique agora. Mostra a tua glória para mim, agora, nesta hora. Jesus glorificou o Pai de que maneira? Não resistindo ao cumprimento da sua vontade em suas palavras, em seus atos, em suas obras e, sobretudo, através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Então nós podemos dizer que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus constituem a manifestação perfeita da glorificação do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Não se esqueçam disso, que eu também não me esqueça, que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são manifestações perfeitas de como temos que glorificar o Pai e de como o Pai nos glorifica. Isto tem consequências na nossa vida? Certamente. De que morte estamos falando? De que ressurreição e ascensão nós estamos falando quando referimos a nós? Aquela morte que nós estudamos tanto no caminho dos ascetas, estão lembrados? Aquele caminho de ascese que nós estudamos. A cada vez que eu presto uma adesão à vontade de Deus e esta adesão à vontade de Deus traz como consequência uma negação a mim mesma, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia. Cada vez que eu vivencio esta dinâmica que Jesus exige dos seus discípulos e missionários, eu experimento, eu dou glória a Deus. Deus é glorificado nesta minha atitude. Eu experimento a liberdade da vida nova ressuscitada com Jesus, e isso me eleva, me põe mais perto do céu, já neste mundo. E é dessa maneira, gente, é desta maneira que nós vamos colaborar com a santidade da nossa comunidade, da nossa igreja e do mundo em que nós vivemos. Eu esgotei aqui tudo o que eu pude fazer para preparar este vídeo para vocês. Certamente, se vocês forem consultar pessoas mais gabaritadas, infinitamente mais gabaritadas do que eu, vocês vão perceber coisas ainda mais maravilhosas, mas é o que eu estou podendo dar para vocês nesse momento. Quero voltar para finalizar, um pouquinho fazendo um paralelo entre aquele momento da transfiguração e Pentecostes. Vamos recorrer ao texto de Mateus, no capítulo 17, que conta também a transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir num lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Interessante que em Lucas era Jesus, né? Só que ficou desse jeito.
Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estou me lembrando aqui, Jesus aceitou isso, gente? Não. Vã atividade de Pedro. Ainda estava falando, agora presta atenção, ainda Pedro estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Os cobriu com sua sombra. Cobriu, imagine a cena. Os envolveu na sua sombra. Mas em Pentecostes, já sabemos que essa nuvem é o Espírito Santo, é a glória de Deus se manifestando pelo Espírito Santo. Em Pentecostes, não disse que os apóstolos, os que estavam reunidos no cenáculo, foram envolvidos ou cobertos com a sombra do Espírito Santo. Pelo contrário, diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não era algo que os pegava por fora. Agora em Pentecostes é algo que os possui por dentro. Que assim seja para todos nós. Que este seja o desejo do nosso coração. Não sermos superficiais diante deste pedido que fazemos a Deus. Enchei a nossa casa com a vossa presença protetora, com a vossa presença presente, com a vossa presença que age, com a vossa presença, Senhor, que nos faz perceber atos, que cria fatos, situações. Não nos deixeis, Jesus, nos perder no emaranhado das nossas palavras, que podem se tornar também elas vãs orações. Espírito Santo, pousai sobre cada um de nós. Ponde sobre cada um de nós, dentro de nós, o vosso fogo que arde sem consumir, o vosso fogo que não se extingue, o vosso fogo que nos impulsiona a caminhar até quando nossas forças falham, nossa vontade enfraquece, nosso corpo geme. Espírito Santo, vinde, sede a nossa luz, sede a nossa força. Trindade Santíssima, possuí-nos. Fazei do nosso coração, da nossa comunidade, o lugar preferido onde quereis manifestar-vos à igreja e ao mundo. Como se viver na graça do Espírito Santo, no seguimento de Jesus, para a glória do Pai. Amém. Vamos ao compromisso da semana. 2 compromissos. Peço que vocês rezem com toda atenção a consagração ao Espírito Santo todos os dias. Mas agora, reforçando algum ponto desta oração que você quer pedir com mais insistência para o Senhor. Você vai escrever também qual é este ponto que você transformou numa oração contínua, num pedido contínuo, insistente para com Deus, baseado na consagração ao Espírito Santo.
E o segundo compromisso, você vai registrar por escrito, para nossa próxima partilha, um fato testemunho experimentado da ação de Deus na sua própria vida. Você vai pedir ao Espírito Santo que mostre para você uma experiência forte que você teve de Deus, que teve um peso. E aqui vai um complemento de tudo que eu falei da glória de Deus. A palavra hebraica é kabod, para a palavra glória. E esta palavra kabod quer dizer peso, consistência. Então você vai pegar um fato da sua vida, contar para nós, vai escrever este fato, porque isso vai fazer bem para você. Vai contar este fato que foi um momento de decisão na sua vida, um momento decisivo na sua vida. A partir dali, você nunca mais foi a mesma pessoa. Que Deus lhe dê coragem, tempo e memória para se lembrar dos momentos em que a glória de Deus encheu a sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.